Olá, sejam bem-vindos ao canal 132 Contos. Aqui vocês encontrarão várias análises dos melhores contos da literatura. Eu sou o Kaique. Eu sou a Gabriele. Eu sou a Laura. Eu sou a Camille. Eu sou a Gabriele e nós somos estudantes de letras aqui na Universidade Federal de Viçosa. Hoje nossa análise será de um conto da escritora Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma importante escritora brasileira do século XX. Sua obra é conhecida pelo forte tom intimista e está inserida na última fase do modernismo brasileiro. Vale destacar alguns fatos biográficos da vida de Clarice. Nasceu na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1920. Aos 2 anos de idade, em 1922, emigrou para o Brasil, para a cidade de Recife, devido à Guerra Civil Russa. Aos 14 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro, cidade na qual passou a maior parte de sua vida. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes de seu aniversário, vitimada de um câncer no ovário. Clarice é uma das principais representantes da literatura intimista brasileira, vertente literária que se preocupa em descrever o psicológico das personagens e retratar o dia a dia comum, analisando a realidade conforme narrada sobre uma ótica subjetiva e particular, vertente também praticada por autores como Virginia Woolf, escritora britânica. Em muitos casos, os narradores são construídos em primeira pessoa, ou seja, os protagonistas narram suas próprias histórias. Há também casos em que ocorre a epifania, que é uma espécie de revelação na qual a personagem reconhece alguma verdade sobre si ou sobre o mundo. Podemos caracterizar a literatura intimista nos seguintes tópicos: descrição psicológica das personagens, discussão de temas subjetivos e abstratos, retrato de vidas cotidianas sob uma ótica pessoal, presença do narrador em primeira pessoa e a existência da epifania, conforme fora dito. O conto que iremos analisar faz parte do livro Laços de Família, datado de 1960, porém há outras obras de Clarice que merecem destaque, como Perto do Coração Selvagem, de 1944, A Paixão segundo GH, de 1961, A Legião Estrangeira, de 1964, Felicidade Clandestina, de 1971 e A Hora da Estrela, de 1977. Bom, ao começar pela apresentação do conto, a gente tem os pontos principais, que são a galinha, né, que é a protagonista ali, e nós temos a família também. E aí tem uma perseguição em torno da galinha para fazer com que ela se torne o almoço de domingo. E tem a reviravolta do ovo, na qual ela não é mais sacrificada, e daí tem os acontecimentos até o fim do conto, né? E ao começar a leitura, o leitor pode se questionar, mas uma galinha como protagonista, só que com o decorrer dos acontecimentos, ele vai vendo a complexidade das ações humanas e a possibilidade de algumas metáforas também, né? Porque a gente tem figuras de vivências comuns, por exemplo, a criança que se apega ao animal e não quer sacrificar ele, da pessoa que persegue a galinha ali mesmo e tem a dificuldade de capturar o animal, né? Já que é um animal considerado muito arisco. E a gente também tem a capacidade da Clarice de humanizar personagens não humanos, no caso, a galinha aqui. Né? A galinha ela pode ser vista como uma crítica, ela pode ser vista como uma metáfora e ela pode pura e simplesmente ser vista como uma galinha mesmo, né? Isso depende da interpretação de cada um. A partir do momento em que ela coloca um ovo ali, a gente fica se perguntando se é um ato de impulso animal ou um ato de desespero. E isso traz essa coisa da Clarice mesmo, de conseguir humanizar personagens que não são humanos, né? E o fato de o conto ser curto, ter somente 3 páginas, e ter essa reviravolta dela colocar o ovo e passar ali a ser tratada como membro da família,
nos traz ainda mais essa escrita magnífica da Clarice, né? Porque a história poderia ter continuado com um rumo previsível, da galinha ter ali sido sacrificada mesmo, mas não é o que acontece. Ela passa a ser tratada como um componente da casa mesmo, como realmente se fosse uma pessoa ali, como a rainha da casa. E no final do conto, o leitor pode ser surpreendido ou pode ver aquela situação como algo normalizado, né? O conto ele tem somente 3 páginas, ele é um conto bem curto, inclusive ele é o mais curto do livro, Laços de Família, e o enredo dele é muito bem delineado, é muito conciso, é muito flexível, muito completo e muito reflexivo também. E aí a interpretação fica a critério do leitor, mas a gente pode ver várias críticas ali, várias comparações durante a leitura. Bom, agora que vocês já foram introduzidos ao conto e seus pontos principais, nós vamos falar sobre a categoria narrativa. Primeiro, é preciso entender que a escolha de como construir a narrativa de uma obra é vista como um dos aspectos mais importantes. Isso porque é necessário que o autor decida sob qual perspectiva serão vistas as personagens e os acontecimentos. Existem 5 categorias narrativas: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Dentro dessas categorias, existem subcategorias que trazem definições mais específicas sobre cada uma delas. Nesse caso, a categoria que nós escolhemos para trabalhar esse conto foi o narrador, e mais especificamente o narrador em terceira pessoa onisciente. Segundo o autor Vítor Manuel de Aguiar e Silva, com o qual trabalhamos esse período, o narrador em terceira pessoa onisciente pode ser definido como o próprio nome já diz, aquele que está ciente de tudo o que se passa na história e na vida dos personagens, tendo acesso inclusive aos pensamentos deles. Isso permite que o leitor tenha uma visão panorâmica e permite que ele tenha maior entendimento e possa refletir um pouco mais sobre os rumos que são tomados na história. Além disso, outra característica desse tipo de narrador é mostrar-se presente na obra através de comentários de juízo de valor ou viés didático, popularmente conhecido como moral da história. Esse tipo de característica demonstra um posicionamento por parte do narrador, e esse posicionamento influencia a visão do leitor na obra. Agora irei falar sobre como esse narrador atua no conto de Clarice. Neste conto de Clarice chamado Uma Galinha, o narrador é muito decisivo, pois somente diante de suas afirmações que o leitor consegue gradativamente compreender o que está sendo realmente retratado naquela história. Apesar de, a primeiro momento, parecer uma simples e curta narrativa da vida cotidiana de uma família comum em um dia comum, este conto expõe raízes profundas da sociedade que estamos inseridos, onde as mulheres têm que possuir uma vida previsível. E se isso não acontecer, essas são constantemente atormentadas para voltar ao seu caminho de origem. Aqueles que todas têm que seguir, porque de acordo com a sociedade é o destino de todas. Isso fica evidente ao lermos trechos como: nunca se adivinharia nela um anseio, e, esquentando seu filho, esta não era nem arisca, nem alegre, nem triste. Não era nada. Era uma galinha, o que não sugeria nenhum sentimento especial. Que são feitos pelo narrador no conto, o leitor consegue constatar a crítica social existente. Analisando a primeira frase, podemos ver que é dito que não se esperava nada da personagem galinha, que aqui entendemos como representação da mulher na história. Ela era uma simples galinha, com uma vida corriqueira e sem nada de especial. Logo, ninguém ali esperava nada dela. Já a segunda frase, é possível a gente perceber que confirma isso, reforçando a ideia para o leitor. Trazendo isso para a nossa realidade, podemos nos questionar o porquê quando uma mulher cresce profissionalmente em sua vida, todos ficam tão incomodados com o fato em sua volta. Talvez o motivo é que esperavam outra coisa dela, outra coisa de sua vida, pois nunca se adivinharia nela um anseio, como é dito no próprio conto de Clarice. Logo, nunca se esperariam de uma mulher desejos e sonhos diferentes daqueles do senso comum. Aqui está uma das principais críticas sociais existentes no conto e retratado pela autora na história, que só é possível o leitor perceber por meio dos comentários do narrador. Podemos observar a importância do narrador ser especificamente em terceira pessoa, visto que poderíamos naturalizar o problema se narrado, por exemplo, na perspectiva da galinha, já que esse problema é tão recorrente na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa sociedade, que poderia passar despercebido por nós.
Isso se deve principalmente porque se fosse narrado em primeira pessoa, com um personagem participando da história, não haveria esse tipo de comentário e não haveria esse movimento de reflexão de alguém que não está participando da história e está contando ela. Ou seja, o narrador em terceira pessoa tem uma importância muito grande para a história porque ele não está participando da história. Então ele tem esse poder de observar e julgar o que está acontecendo ali, não sendo um personagem da trama. Portanto, o narrador no conto de Clarice Lispector ajuda a complementar e fazer o leitor enxergar aquilo que está presente fora das linhas literárias, mas em nossa própria realidade. Bom, quanto à parte interpretativa, fica claro para a gente associar a galinha a uma figura de uma mulher, porque no início do conto, a galinha é tratada com certa indiferença dentro de um ambiente familiar. E aí a gente já consegue associar essa galinha a uma mulher do passado, né, que era ali inserida no ambiente familiar, mas que não possuía um valor significativo, né, era tida ali com certa indiferença. E dentro desse contexto, o conto vai falar pra gente, vai relatar que em determinado momento a galinha ela vai inchar o seu peito e vai fazer um voo. E aí a gente pode até associar isso a algum ato de resistência, né, a algum ato pela liberdade da galinha ali. A gente percebe que essa galinha ela tem uma resistência em ficar ali naquele ambiente familiar. Então ela faz esse voo. E durante essa fuga dela, né, vai acontecer algo muito interessante nesse conto, que é a alegoria ao gênero feminino e ao gênero masculino. E a gente vai ver isso justamente nesse trecho aqui que eu vou ler com vocês. Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que, morrendo uma, surgiria no mesmo instante outra, tão igual como se for a mesma. Então percebam, existe uma crítica aqui em como a mulher é vista. Por que que o galo seria vitorioso e a galinha não? Clarice aqui ela faz uma crítica ao gênero feminino e também ao gênero masculino. Ela coloca os dois em comparação dentro desse contexto aqui e o que dá margem para a gente visualizar mais uma vez que o livro se trata, que o conto, na verdade, né, se trata de uma crítica à maneira como a mulher é vista. E logo após esse movimento de fuga da galinha, a gente vai perceber que no meio do alvoroço, que no meio daquela confusão, ela bota um ovo. E nesse momento, aquela galinha que outrora, ela não tinha nenhum valor significativo, ela não tinha validação dentro daquela família, ela passa a ter. A menina, ela implora para a mãe para não matar mais aquela galinha, né? Olha, ela colocou um ovo. É como se esse ato da galinha colocar o ovo desse margem para algum tipo de utilidade para ela dentro da casa. E quantas vezes no nosso cotidiano não é assim? A mulher, ela vai gestar uma criança, né? Ela fica grávida, então ela passa a ter mais atenção, ela passa a ter mais cuidado, ela passa a ter algum tipo de utilidade, uma valorização na sociedade, não é mesmo? Bom, e o conto aqui ele vai falar que após a galinha botar o ovo, ela se torna a rainha da casa. Olha só a importância que essa galinha ganha quando ela bota o ovo. Mas o que você acha que acontece quando esse período aí gestacional na vida da galinha passa? Será que ela continua tendo seu valor dentro da casa? Será que ela ainda continua recebendo essa atenção demasiada? O que você acha que acontece? Você já leu esse conto? Bom, se você não leu, eu te convido a ler e a deixar a sua opinião aqui nos comentários pra gente. Conta pra gente o que você achou do conto.